perguntas. Esperar o pessoal entrar aí. Quem vai entrando aí, deixa seu comentário, pode fazer perguntas. Vamos estar respondendo algumas perguntas aqui. Vamos lá. Entra aí, pessoal. Francinete, Deus abençoe. Você está entrando aí que eu vou responder algumas perguntas essa manhã. Quem está aí? Eu vou lá, tá? Tchau. Tchau. Quem tá aí já, pessoal, vou estar respondendo algumas perguntas em relação à vida. Eu vou estar dando alguns conteúdos muito interessantes. Então vai entrando aí, vai chamando mais alguém. Eu sei que vai ser um destravar para a sua vida. Eu me lembro que a última live que a gente fez sobre alguns assuntos concernentes à vida, a destravamento de mente, foi muito bom. O povo gostou bastante e é um pedido muito grande de várias pessoas em relação a isso. Então chame mais alguém, convide mais alguém. Pessoal que estava acompanhando uma live comigo, tem um pessoal que estava acompanhando uma live comigo sobre o plano eterno de Deus, e hoje eu falei sobre a saga de Lúcifer. Então foi muito poderoso e estava ali na plataforma, bastante gente assistindo. Vamos lá, já a gente vai começar algo poderoso. Quem que é iniciar a transmissão? Vamos lá, chame mais alguém, convide mais alguém. A gente vai falar alguns assuntos poderosos hoje também sobre desaprisionamento de mentes. Vamos lá, chame mais alguém. Você que tem perguntas,
Vamos lá, vão entrando aí. A gente vai falar sobre muita coisa poderosa. Pedro vai entrando, vai deixando seu comentário, vai deixando o seu nome aí. Isso. Vai entrando aí. Eu me lembro que na última live que a gente fez, tinha uma moça que estava querendo se matar. Aí nessa live que a gente fez, a gente falou sobre propósito e sobre identidade. E dentro disso daí, foi um marco, foi uma mudança muito grande para a vida dela. Adenildo, a gente vai falar hoje sobre desaprisionamento de mente. Chame mais alguém aí, Adenildo. Compartilhe, meu amigo. Vamos lá, o povo tá entrando aí. Vamos lá. Surgiu uma pergunta e a pessoa falou bem assim: Brito, eu estou endividado e no fundo do poço. O que eu faço? Aí eu sempre falo que a melhor coisa que existe, literalmente, é quando a gente chega no fundo do poço. Quem tá aí? Quem tá aí? Dá um sinal aí, fala seu nome. A melhor coisa que existe é quando a gente chega no fundo do poço. Então marque aí. 3 passos para a pessoa que está endividada. Os 3 passos essenciais. Primeira coisa que deve acontecer é a pessoa chegar no fundo do poço. Então a gente já entra aqui, ó, tacando terror. Pega aí. Qual é o desejo seu para todo mundo que está nessa situação? A primeira coisa que a pessoa precisa, em qualquer área da vida, é chegar no fundo do poço. Então anota aí. Brito, você está falando que eu preciso chegar ao fundo do poço? Isso mesmo. A primeira coisa que a pessoa precisa é chegar no fundo do poço. Anote isso aí, que é muito poderoso. Porque quando a pessoa chega no fundo do poço, não tem mais local para a pessoa cair. Pegou a senha? Pegou a visão? Pegou esse código? Quando a pessoa chega no fundo do poço, não tem mais local nenhum para a pessoa cair. Então, o fundo do poço, eu sempre falo que é uma das maiores ferramentas que Deus usa para trabalhar no homem. Vamos lá, quem está aí? O fundo do poço é uma das maiores ferramentas que Deus usa para poder trabalhar no homem. O fundo do poço, para algumas pessoas, é a melhor coisa que aconteceu. Pega esse código. Quem está aí? O fundo do poço, para algumas pessoas, é a melhor coisa que aconteceu. Por que, Brito, o fundo do poço para algumas pessoas é a melhor coisa que aconteceu? Porque depois que a pessoa caiu no fundo do poço, tomou uma decisão e a vida mudou. Então pega esse código aí. 3 passos importantes na vida. Vamos lá. Primeiro passo, você chegar no fundo do poço. Quem entrou aí agora? A gente está falando sobre desaprisionamento de mente. Quando a pessoa cai no fundo do poço, é uma das melhores coisas que acontece. Porque se a pessoa cair no fundo do poço, não tem mais local nenhum para cair. Ela olha para um lado e para o outro, não vê alternativas mais nenhuma, nem solução nenhuma. Então o que sobra para a pessoa que está no fundo do poço é olhar para o alto. E eu sempre falo que lá no topo do poço está quem? No topo do poço está Deus. E aqui é muito poderoso. Isso aqui é muito poderoso, porque quando Deus está lá no fundo, no topo do poço, Deus pergunta para a pessoa: você quer sair daí? A pessoa fala assim: eu quero. Aí Deus fala bem assim: olha, tem que ser do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E eu sempre falo que uma das melhores maneiras de a gente enxergar Deus é através de pessoas. Você está aí? Pega esse código. Uma das melhores maneiras de a gente enxergar Deus é através de pessoas. Deixar o povo chegar.
Pegou, Lucas Nascimento? Uma das melhores maneiras de a gente enxergar Deus é através de pessoas. Brito, eu estou no fundo do poço. Que bom. Não tem mais nenhum local para você cair. A única alternativa para quem ou para a pessoa que está no fundo do poço, a única alternativa que lhe resta é o quê? Declarar falência. Pega aí. Esse código é muito poderoso. A única alternativa que resta para quem está no fundo do poço é declarar falência. Vamos lá. Muitas vidas de muitas pessoas mudam nisso. Você já viu aquela pessoa que tem uma empresa e de repente ele fica tentando dar o seu jeitinho, da sua forma, do seu jeito, e fica tentando e não vai? Aí de repente a pessoa chega no fundo do poço. A hora que a pessoa chega no fundo do poço, aí a pessoa declara falência. E a restauração, o crescimento dessa pessoa vai estar aí, nesse fundo no poço, e quando essa pessoa declara falência. Porque quando a pessoa declara falência, automaticamente ela vai pedir ajuda. Aí vai ter que vir um administrador de empresa ou uma consultoria. Aí de repente eles falam bem assim: escuta, a partir de hoje você vai ter que confiar em mim e você vai ter que seguir todas as diretrizes que eu mandar. Então pega isso aqui. O fundo do poço é uma das melhores coisas que acontece. O primeiro milagre que Jesus fez, tá aí para quem gosta de Bíblia. O primeiro milagre que Jesus fez foi muito poderoso. Por quê? Foi quando a situação ali chegou a estaca zero, totalmente negativo, no fundo do poço, que foi num casamento. Hora que acabou o vinho de fato e não tinha mais alternativas nenhuma, declararam falência. Falaram com Jesus. E qual que foi o conselho? Isso aqui é muito poderoso. Olha o que a mãe de Jesus fala: façam tudo quanto ele vos mandar, vos disser. Então tá aí. Quer sair da situação, quer ver as coisas acontecer? Então, faça tudo quanto aquilo que Jesus mandar. Ou seja, os organizadores da festa, todo mundo estava declarando falência. E quando você declara falência, sem dúvida nenhuma, chega no fundo do poço, ali está o começo também de um crescimento, de uma restauração. Pronto. Brito, cheguei ao fundo do poço. Pastor, cheguei ao fundo do poço. O que eu faço? Declarei falência. O que eu faço? Vai ter que seguir todas as orientações de quem está no topo lá para te tirar. E aí é bom. Por que você está falando isso? Algumas coisas mudou na minha vida depois que eu declarei falência. Sabe aquele viciado? Quem está aí assistindo, pega essa visão. Sabe aquele viciado que de repente ele diz bem assim, o viciado, ele diz bem assim: olha, é o seguinte, hora que eu quiser parar, eu paro. Para nada, conversa. Hora que eu quiser deixar isso, eu deixo. Deixa nada, conversa. Então a melhor coisa que vai acontecer para você é você chegar no fundo do poço. Porque se você chegar no fundo do poço, você declara falência. Aí você vai ter que confessar, falar com a sua própria boca: ó, eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Eu não consigo. Isso aqui é a declaração de quem está no fundo do poço. Pega essa visão. Então vai lá, anota isso aqui, ó. O fundo do poço é uma das ferramentas mais poderosas que existe. O fundo do poço para algumas pessoas pode ser a melhor bênção que existe. Porque ali vai ter uma mudança. Pegou esse código? Quem tá aí? Tem gente que tá mandando mensagem aqui no meu privado falando: eu tô entendendo. Tá com vergonha dela cara de falar? Mas é isso aí, então anota isso aí. O fundo do poço é uma das maiores ferramentas de mudança e de transformação que existe. Porque no fundo do poço as pessoas declaram
falência. Então sabe você, meu amigo, que é viciado. Tem algumas pessoas que falam pra mim assim, olha, não, quando eu quiser parar eu paro, quando eu quiser deixar isso aqui eu deixo. Deixa nada, conversa. Aí de repente a pessoa chega pra mim e fala bem assim, ah, Brito, é verdade, eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Cheguei no fundo do poço. A hora que a pessoa declara falência, aí começa a mudança, a transformação na vida dela, porque ela declarou falência. Então pega isso aqui que é muito pesado. Esse código é muito pesado. O fundo do poço é uma das maiores ferramentas que Deus usa para dar uma alavancada na nossa vida. Tá aí? Anotou essa? Então vamos lá para a segunda coisa. Sair do fundo do poço, o que é que eu preciso? Vamos lá. Isso aqui é muito poderoso também, muito interessante. Sair do fundo do poço, o que é que eu preciso? Você precisa se cercar de pessoas que vai te alimentar emocionalmente falando e de pessoas que vai estar com você sempre. Então você vai precisar se cercar de pessoas. Saiu do fundo do poço, você precisa se cercar de pessoas. Por exemplo, a pessoa é viciado. Saiu do fundo do poço, está sem beber, está sem usar drogas. O que a pessoa vai ter que fazer? Algumas coisas. A primeira coisa que você vai ter que parar é de andar com pessoas que você andava, de frequentar os locais que você frequentava. A terceira coisa que você vai ter que fazer é se cercar de pessoas que vai te ajudar. Entendeu? Emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então vamos lá. Sair do fundo do poço. O que eu preciso? Se você que é viciado, deixar de estar com aquelas pessoas que um dia você esteve, deixar de frequentar locais que você sempre frequentou. Porque ali vai te arrastar de novo para o fundo do poço. Vamos lá, anotou esse código? E você precisa se cercar de pessoas que vai te ajudar emocionalmente. O segundo passo é se cercar de pessoas que vai te ajudar emocionalmente falando. Quem tá aí? Você que tá entendendo, escreve em um comentário aí, fala, tô entendendo, Brito, tô aqui. Essa palavra é para mim. Vai lá. Alex Laudino, Deus abençoe. Vamos lá, segundo passo, você precisa se cercar de pessoas que vai te ajudar emocionalmente falando, de maneira psicológica também. O terceiro passo é aquilo que eu sempre falo. Você vai precisar de um líder, um mentor, um conselheiro, alguém. Você sempre vai precisar de alguém. Eu falo que um dos maiores erros e males que acontece você já observou que desde a nossa formação inicial, a gente tem liderança, a gente tem líder, a gente tem mentoria, a gente tem conselheiro. Os primeiros dados para a gente por Deus são os nossos pais. Então os nossos pais são os primeiros líderes que temos, que existe para a gente. Os nossos pais. Quando a gente vai crescendo, a gente recebe uma outra liderança. Que existem 5 tipos de identidades. Eu vou falar só sobre 3 aqui, as 3 do meio, e não sobre a primeira, não sobre a segunda. Mas vamos lá. Que está em cruzes aqui, sobre liderança, que é a terceira coisa que você precisa de um mentor, de um líder. Primeira coisa que você precisa, cair no fundo do poço. Segunda coisa, se cercar de pessoas que vai te ajudar emocionalmente. A terceira coisa, você precisa de um mentor, de um líder, de um conselheiro. Porque a nossa formação, desde quando a gente nasce, o nosso maior presente, o primeiro presente que você recebe de Deus, a mentoria é pelos seus pais. Seus pais se tornam seus líderes. De repente você vai para mais uma etapa da sua vida. E qual é a etapa da sua vida? Você passa a estudar. Então você também tem líderes, tem professores. Mas aqui a gente entra na terceira etapa da vida e aqui é complicado.
Por que complicado? Se as suas duas primeiras lideranças foi a respeito de construção para a sua vida, que é sobre os 5 tipos de identidade, aquela que Deus cria ao seu respeito, primeira, a segunda que seu pai cria ao seu respeito, a terceira, que é a cultura, professores criam ao seu respeito, e a quarta, que é a que as pessoas criam ao seu respeito, e a quinta é a sua própria identidade, que a maioria das pessoas desconhece. Então vamos lá. Por exemplo, a pessoa tem a identidade que o pai cuida, que é uma liderança. Segundo tipo de identidade, que é a cultura, que é os professores criam. Mas a pessoa entra no terceiro nível. E aqui que está a bagaceira. É o problema maior. Porque no terceiro nível, a pessoa não quer mais seguir liderança nenhuma. A pessoa acaba de ter a sua formação escolar. A pessoa acaba de chegar na idade adulta, a pessoa fala assim, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero. E é aqui que começam os fracassos da vida. Os fracassos da vida começam quando a gente perde o referencial lideral que a gente um dia teve. Quando a gente começa a querer liderar a nossa própria vida. Aqui começa. Já observou que todo mundo que no serviço não quer seguir a liderança do patrão não cresce? Todo mundo que na igreja não quer seguir a liderança do seu pastor não cresce? Todo mundo que não quer seguir liderança fracassa. Porque desde da infância você já começa assim, seguindo líderes. Os primeiros líderes que Deus te dá são seus pais, depois a cultura, os professores na escola. Aí você cresceu, ficou maduro, não quer mais saber de liderança. E aí o que acontece? Você começa a atrair para a sua vida. Você começa a passar por situações porque você não tem líderes para te orientar. Aí, como Deus é muito bom, ama a sua vida, Deus permite algumas situações. E a maior ferramenta que Deus usa para te rotacionar, para te trazer de volta a conversão, ao convertimento, que quer dizer mudar a rota, é o fundo do poço. Então quando você cair no fundo do poço, você vai se cercar de pessoas depois, e depois você vai ter que trazer de volta para a sua vida uma liderança. E essa pessoa que vai te ajudar, eu falo para você que entra em depressão, para você que sofre traumas, angústia, qualquer coisa. Dependendo da área da sua vida, você sempre vai precisar de alguém. Alguém que vai caminhar com você, alguém que vai andar com você, alguém que vai segurar na sua mão. Eu gosto muito de um texto, um livro de Provérbios, que é muito poderoso. O honesto pode cair várias vezes, mas ele sempre vai se levantar. Quem tá aí? Surgiu uma pergunta aqui. Brito, eu estou desanimado. O que eu faço? Estou totalmente desgastado. Tá aqui. Como que eu começo? É simples. Ninguém começa sem começar. Nossa, mas que resposta, hein, Brito? Mas vamos lá. Ninguém começa sem começar. Todo desgastado, ele está sem ânimo. Então eu não sei que situação da vida te desgastou, eu sei que você está desanimado, mas começa assim mesmo. Você terá que fazer as coisas sem ânimo. Isso é muito poderoso. Você vai ter que começar a fazer as coisas sem ânimo. Por exemplo, quem não tem vontade de comer e está morrendo, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que começar a comer sem vontade. Quem está aí? Amanda Farias. Deus abençoe sua vida. Então vamos lá. Eu estou desgastado, estou desanimado. Como que eu começo a me levantar? Vou falar de novo. Ninguém começa sem começar. Pegou a visão? Ninguém começa sem começar. Você terá que começar desanimado mesmo. Você terá que começar sem ânimo. É que nem alimento. Às vezes a pessoa está sem vontade de comer, mas de repente alguém obriga ela a comer e coloca comida ali, porque senão vai morrer. Então tá aí, esse é o código. Começa sem ânimo mesmo.
E na medida que você vai fazendo, automaticamente o ânimo vai vindo. Olha a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, ela é muito poderosa. Por que a proposta de Jesus ela é muito poderosa, Amanda? Olha a proposta de Jesus. Olha o que Jesus diz. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Olha que proposta. O que o cansado quer fazer? O cansado ele quer deitar, dormir, descansar. Essa é a ideia e a mentalidade do cansado. O cansado ele quer descansar, dormir, ficar tranquilo, ficar de boa. Olha a psicologia que Jesus usa para o cansado. Vinde, ou seja, anda, vem. Olha como isso é poderoso. O cansado ele não quer descansar, mas o que Jesus fala para o cansado? Vem. Aí o cansado, não, eu quero ficar descansado aqui tranquilo de boa. Vem. Porque na medida que ele levanta e começa a andar, automaticamente as forças dele, o ânimo vem voltando. Então tá aí, ninguém começa sem começar. Eu tô cansado. Como que eu começo? Começando. Comece sem ânimo mesmo. Aí eu tô oprimido. Olha a proposta de Jesus, vem assim mesmo. Tem muitas pessoas que eu encontro e às vezes, isso aqui é algo muito poderoso que Deus me deu, as pessoas dizem bem assim, Brita, essa pessoa faz 5 meses que não levanta da cama, tá lá dentro do quarto, não faz nada, tem depressão. Quero que você converse com a pessoa assim, 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 assim. Aí eu até combino com a mãe, com quem tá dentro de casa, isso aqui é muito poderoso. Porque eu falo bem assim, olha, você sai de dentro de casa, e só deixa a pessoa. Não, sai e só deixa a pessoa. Aí eu chego na casa da pessoa, e a Mônica que tá comigo, ela faz isso também, ela sabe disso. Eu chego na casa da pessoa e faço o seguinte, começo a bater palma e apertar a campainha. Bato palma e aperta a campainha. E eu sei que a pessoa tá lá dentro. E a pessoa não quer sair de jeito nenhum, mas eu fico insistindo. Porque existe um texto, um livro de Jó, que a persistência vence a insistência. Então pega esse código também que é muito poderoso. A persistência vence a insistência. Persiste naquilo que você quer. E se tem uma barreira que está insistindo em ficar, automaticamente vai sair. Existe um ditado popular que diz bem assim, olha, água mole, pedra dura, bate até que fura. Mas esse ditado saiu da Bíblia, no livro de sabedoria também, que é o livro de Jó, diz bem assim, que de tanto a água bater na rocha, chega um momento que a rompe, que a fura. Quando furou, acabou. Aí eu faço esse trato com os anfitriões da casa e falo bem assim, olha, você sai da casa e deixa que eu vou lá. Aí eu fico tocando a campainha, apertando, e eu fico batendo palma. Aí de repente a pessoa que tá lá no quarto, eles descem. A hora que a pessoa desce e atende, fala bem assim, com aquela cara de sofrência de muito tempo. Ai, não tem ninguém aqui não. Aí eu começo a bater palma. Mas por que você tá batendo palma? Você é louco? Eu falei, fazia quanto tempo que você não levantava do quarto? Aí de repente a pessoa toma um susto, dá um estralar na mente. Nossa! Eu falei, você acabou de sair da depressão. Então pegou a visão? Por exemplo, ela nunca saía do quarto, teve que sair. E algumas pessoas falam, Brito, eu tô em depressão, não consigo sair. Eu falo, eu quero me encontrar com você. Então vem aqui na minha casa, e eu falo, não, eu quero me encontrar com você na frente da sua casa. Eu encontro a pessoa na frente da casa. A hora que a pessoa chega, eu começo a bater palma e falo, acabou de sair da depressão. A pessoa se assusta assim e ela, opa. Porque depressão é se deprimir por causa de uma situação. Mas como que eu venço a depressão? Saindo. Decisão. É contar 1, 2, 3, levanta. Sabe quando aquela pessoa, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece bastante. Você precisa levantar 5 horas da manhã, que sempre eu começo uma aula com algumas pessoas, eu começo 5, eu tenho uma às 5, eu tenho outra às 7 e assim vai indo. Você precisa levantar 5 horas da manhã. Aí você coloca o relógio para despertar, já pegou isso aqui? 15 para 6. Aí o relógio toca assim, bate e continua.
Ela toca de novo, você desperta, soneca daqui mais 5 minutos. Aí de repente o relógio toca a última vez, hora que você bate o olho no relógio, 6 horas da manhã ou 6:05, você dá um susto, você levanta e sai correndo. Por quê? Esse é o segredo da vida. Não adianta você ficar programado, daqui 10 anos eu vou fazer, daqui 5 anos eu vou fazer. Esquece. O negócio, o segredo da vida é contar, sabe o quê? 1, 2, 3, levanta e vai. Então tô falando pra você depressivo que tá aí me assistindo, é contar. E por acaso você entrou nesse vídeo aí e não sabe. O segredo da vida é contar 1, 2, 3, levanta e vai. Começa. Viu o conselho de Deus para Josué? O que Deus diz para Josué? Deus diz bem assim para Josué: levanta-te. Ai, Moisés morreu. Eu sei que ele tinha tomado um baque da vida, que foi a morte de Moisés. Mas o que Deus fala para ele? Levanta. Levanta. Tem de bom ânimo, ou seja, se anime aí, vai. Então o segredo da vida, conta 1, 2, 3 e sai. Pegou a visão? Vamos lá. Brito fala sobre maldição hereditária. Vamos lá, eu vou tentar trabalhar isso aqui com muita precisão e com muita cautela. Existe maldição hereditária? Sim, dentro da Bíblia, a Bíblia fala que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração, começando desde o seu bisavô. Aí vamos lá, e dentro da psicologia, psicoterapia, ou dentro das ciências, existe algo que a gente chama de deoxirribonucleico, que são que no seu sangue você carrega mais de 6 bilhões de informação. E essas informações são de genética do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Olha que interessante. No seu sangue você carrega todas essas informações. A gente chama isso aqui de deoxirribonucleico. Então são essas informações, mais de 6 bilhões de informações que você carrega. Do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, às vezes chegando até o seu tataravô. É por isso que algumas pessoas dizem bem assim: nossa, você parece muito com o seu avô. São informações carregadas no sangue. E muitas das vezes existe coisa na sua genética que te faz mal, que é muito ruim. Mas olha para você ver como a palavra de Deus vai muito além disso tudo. Por isso que a Bíblia fala que Deus visita até a terceira e a quarta, ou seja, aquilo que está instaurado aí no seu sangue, cada vez está alojado aí, Deus tem o poder de ir lá e recodificar, ressignificar tudo isso aí. Tem gente que alguém fala: nossa, você bebe do mesmo jeito que seu avô bebia, você bebe do mesmo jeito que seu pai bebia, você está do mesmo jeito. Aí Deus está falando assim: eu quero mudar essa situação. É uma visitação de Deus até a terceira e a quarta geração, visitando essas informações, isso que você herdou aí do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Muito poderoso isso aqui, gente. Vamos lá, mande mais perguntas. Quem tá aí, dá o seu oi. Tem alguém que tem alguma pergunta aí? Pode fazer. Tem alguém que tem alguma pergunta? Chegou um aqui para mim sobre programação e reprogramação. Ah, tá, entendi. Vamos lá. PNL, programação. N, neuro, fala de cérebro. L de linguística. Então, programação neurolinguística. Então, vamos lá. Você programa o seu cérebro através da verbalização. Então, Brito, você é coach? Sou nada, sou coach não, nada não, sou profeta. Mas qual é a diferença? Tem muito. Vamos lá. Qual é a diferença de um coach para um profeta ou para alguém que é de Deus? Vamos lá. Por exemplo, assim, olha, o coach é válido? Sim, muito. Psicologia, eu conversar com um psicólogo é válido? Muito. Mas para mim todas essas coisas são paliativos.
Você quer ver, para mim, na minha opinião, é uma boa persuasão, o entusiasmo e o despertar na sua alma dura de cerca, se a pessoa for muito boa, de 1 hora a 3 dias. Dura até 3 dias. Então é por isso que um monte de gente, quando vai numa palestra, vai em qualquer coisa, ou muitas das vezes até num culto, a pessoa se empolgar de lá e vai. 1, 2, no terceiro dia. Por mais bom que seja o orador, o eloquente, por mais boa que seja a persuasão, não dura mais de 3 dias, gente. Porque o segredo da vida não é persuasão apenas, é decisão. Você pegou? Como que funciona? Vamos lá. Tem um monte de gente que está me assistindo e está me ouvindo agora. E não pegou o código. Tem gente que está comigo há muito tempo, já sabe disso. Quando você... Vamos lá. Quando você escuta apenas... Tem um monte de gente que está me escutando aí, não está pegando nada. Quando você escuta apenas o índice de absorção, quando você ouve, é apenas 5%. Pegou ou não essa visão? É muito pouco demais. O índice de absorção de quem ouve é apenas 5%. É por isso que sua empolgação só dura cerca de 3 dias. Porque o índice de absorção é só 5%. Não é mais do que isso. Quem tá aí? Quem tá aí, levanta a mãozinha e diz aí, eu tô aqui, Brito. Tô pegando, tô anotando. Quando você escuta... Tem alguém que quer participar ao vivo? Fala, eu quero, aí a gente entra com você ao vivo aqui. Quem quiser, vamos lá. O índice de absorção de uma pessoa, quando escuta, é apenas de 5%. Por isso que um monte de gente tá me escutando aqui, ouvindo. Eu falei código poderoso, mas e aí? O índice de absorção seu só vai ser de 5%. Entendeu agora? Porque só dura 3 dias a empolgação. O índice de absorção da mente do ser humano é muito pouco. É muito pouco. Só 5% quando você escuta. Mas, Bito, como que eu faço para me triplicar isso? É simples. Se você pegar um papel e uma caneta, tá aí. Eu garanto que a maioria das pessoas que está assistindo nem tá com isso na mão. O índice de absorção, se eu quero triplicar, se quando eu ouço é apenas 5%, se eu quero triplicar, fazer um tripé disso, eu preciso de um papel e uma caneta. Porque o índice de absorção de quem pega um papel e uma caneta e escreve, passa-se de 5% para 15%. Isso aqui é muito poderoso. Então pega isso aqui. O índice de absorção de quem só escuta é 5%. O índice de absorção de quem anota e escreve as coisas se torna 15%. Então tá aí, muitas das vezes você vai na igreja, você não leva nem um papel e uma caneta para anotar. Muitas das vezes você tá na escola, você não gosta de escrever. Por que você acha que na escola os professores mandam escrever tarefa? Eles sabem disso. Eles sabem disso, é por isso que você tem que escrever. Eles sabem, quando você escreve, o índice de absorção é 15%, mas existe um índice de absorção que a gente não tem como medir a proporção. Já já eu vou dar para vocês. É só ficar aí. Então anota aí, vamos lá. Quando eu escuto, o índice de absorção é apenas 5%. Quando eu escrevo, o índice de absorção triplica, se torna... Quem tá aí? Pega esse código. Se torna 15%. Pegou? Você tá aí? O índice de absorção quando eu escrevo se torna 15%. Agora pega isso aqui e anota isso aqui que é muito poderoso. Vamos lá.
Anota isso aqui, que é muito poderoso. E para mim não conseguir medir a proporção de absorção, Brito, o que eu faço? Terceira coisa, quando eu coloco em prática. Isso é bom, hein? Quando eu coloco em prática aquilo que eu ouvi na escrita, se torna 15%. E quando eu coloco em prática aquilo que está na escrita e eu coloco na prática, não tem como medir a proporção. Isso aqui é muito poderoso, grave isso aqui. Não tem como medir a proporção quando eu começo a praticar aquilo que está na escrita. Então pegou isso aqui? Quando eu começo a praticar aquilo que está na escrita, não tem como eu medir a proporção do resultado. Pegou isso aí? Então é isso aí. Quando eu coloco em prática, não tem como eu medir a proporção do resultado. Então tá aí, eu tô falando pra você. Você que ouve bastante coisas legais. Nossa, eu ouvi. O que eu faço? Anota. E se eu quero um resultado maior ainda, o que eu faço? Coloca em prática. A prática que tá aí. Tem um monte de gente que vai, ouve, nossa, assiste vídeos. Eu dou risada. Dou risada desse povo, porque o que você vê de pessoas que assistem vídeo, eu dou até risada. Um monte de gente que pega a internet e é cada frase bonita, você já viu postada na internet? Nossa, é cada frase que você olha assim, fala, meu Deus do céu, se a pessoa ela coloca em prática isso que ela tá copiando, porque a maioria nem escreve. Como que eu sei que uma pessoa não escreve? Aí você vê a capacidade mental de uma pessoa que, na verdade, ela está copiando uma frase de alguém. Mas a partir do momento que ela começa a colocar em prática, ela vai começar a criar. Pegou a visão ou não? E quando você começa a criar, isso se torna na sua vida um ritmo. E o ritmo passa a se tornar uma rotina. E depois que se torna uma rotina, passa a ser um ritual. E depois que se torna um ritual, passa a ser hábito. Então vamos lá. Ritmo, rotina e ritual se torna um hábito. Ritmo, rotina e ritual se torna um hábito na sua vida. Então é a prática que vai fazer isso, gente. Pegou aí ou não? Então começa a praticar. Vamos lá, o pensamento, a fala, que é só 5%. Teve um monte de gente que falou bem assim no começo do ano. Esse ano eu vou pegar firme. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Nem anotou, nem escreveu para se tornar 15%. Esse ano eu vou emagrecer. Cadê? Estamos em maio, filhão. E nada. Esse ano eu vou me tornar um bom marido. Esse ano eu vou voltar a fazer algumas coisas. Esquece, fala. Você ouviu uma palavra aí no começo do ano, todo mundo empolgado, fazendo um monte de votos, que não sei o que. Empolgação, durou 3 dias. Mas e aí? Porque não colocou na prática? Vai pra prática, gente. Vai pra prática. Por que prática? Presta atenção. Existe algo também, deixa eu ver aqui. Pera aí, surgiu mais uma pergunta aqui. Fala sobre pensamentos. Vamos lá, quem tá aí? O que é um pensamento? Um pensamento é uma imagem criada na mente. Pensamento é uma imagem criada na mente com um poder extraordinário, ou de construir algo poderoso na sua vida, ou de te destruir. Pensamento, então, o que é pensamento? Uma imagem criada na mente, com 2 finalidades: ou te destruir, ou construir algo poderoso em você. Você quer ver o que é uma imagem criada na mente? Um pensamento que tem o poder de destruir. De repente alguém coloca na cabeça que ele é feio, ou que ninguém gosta dele. E quando a pessoa coloca esse pensamento na mente, esquece.
Ele briga com o mundo e com todos. Com todos e com o mundo. Por quê? Criou um pensamento, que é uma imagem criada na mente. E essa imagem criada na mente, que a gente chama de pensamento, tem duas finalidades, tem dois poderes. Ou de construir algo extraordinário ou te destruir. Mas a pessoa tem aquele pensamento. O que é pensamento? Uma imagem criada na mente. E qual é a imagem que a pessoa criou na mente? Muitas das vezes, existem 3 tipos de imagem. Vamos lá. 3 tipos de coisa. Deixa eu tentar trabalhar rapidinho. Quem tá entrando agora, eu estava falando sobre o poder de absorção. Se você escuta, por mais que a pessoa tenha... Compartilha esse vídeo aí. Tenha um poder de persuasão muito grande, se você apenas escuta, é apenas 5% de absorção. Se você escreve, você triplica, porque você faz aquele poder de absorção se tornar 15%. Agora, se você coloca em prática, não tem como a gente medir a proporção. Já eu vou dar alguns códigos aqui poderosos. Eu vou falar já sobre o demôniozinho de estimação que todo mundo tem. Mas vamos lá, vamos colhendo algumas informações aqui. Então vamos lá. Existe algumas construções sobre pensamento. Existe algo que a gente chama de alucinação. Alucinação. E o que é uma alucinação que algumas pessoas têm? Por exemplo aqui, você está vendo o meu dedo? Certo? Você está vendo o meu dedo, um monte de gente está vendo o meu dedo. Aí de repente, a pessoa não enxerga o meu dedo desse jeito. A pessoa enxerga o meu dedo quebrado ou de qualquer coisa. Isso aqui é um pensamento, uma alucinação. Tem gente que acorda e de repente olha para o pé, olha para o pé, parece que o pé está envergado para trás. Alucinação é uma imagem distorcida das coisas, entendeu? Quer ver o que é alucinação? De repente eu tô olhando aqui agora, aqui na frente, aqui que eu parei aqui, que eu tava dando uma aula, eu tô vendo um carro, de repente a pessoa olha assim, e de repente a pessoa vê as rodas em cima do carro. É alucinação. Então esse é o primeiro pensamento, uma imagem criada na mente, alucinação. O segundo tipo é ilusão. E o que é ilusão? Ilusão é diferente de alucinação. Por que ilusão é diferente de alucinação? Porque na alucinação você cria uma imagem. Cria uma imagem daquilo que existe. Agora, na ilusão, você cria uma imagem do inexistente. Por exemplo, não tem nada. Aí, de repente, a pessoa começa a enxergar algo onde não existe. De repente, a pessoa olha para a parede. Se for alucinação, ela vê a parede em um outro formato. Agora, se for ilusão, a pessoa enxerga na parede algo. Nossa, eu estou vendo um negócio na parede. Aí é ilusão. É claro, eu não estou falando agora do fator espiritual, de coisas que acontecem, mas eu estou falando de pensamentos, de imagem criada na mente. Então isso aqui é ilusão. Alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Se alguém quiser entrar ao vivo, fala, eu quero. Que eu coloque e a gente vai conversando aqui. Então, a alucinação é criar algo de algo que já existe, uma imagem distorcida das coisas. Ilusão é criar algo do inexistente. E existe a terceira coisa que é... Nossa, meu Deus do céu. Acho que algumas pessoas que estão assistindo aí tem. Que é delírio. Pega isso aqui, é muito poderoso. Delírio. O que é delírio? O que é delírio? Delírio é você criar um pensamento e através daquele pensamento, daquela imagem, você faz as pessoas acreditar que é aquilo, ou quer que as pessoas acreditem que é aquilo e você se convence daquilo que você criou. Para ficar melhor, por exemplo, vocês conhecem alguém que bate o olho em uma pessoa, aí de repente quando bate o olho em uma pessoa, fala bem assim, olha, fulano não gosta de mim. Fulano não foi com a minha cara. Cara, a pessoa nunca conversou com a pessoa. Aí de repente a pessoa tem um delírio a respeito da pessoa. E é um pensamento, uma imagem criada na mente. Isso aqui é tão profundo. De repente a pessoa olha, nossa, aquela pessoa ali tá desse jeito, tá dessa forma, tá falando de mim. Aí de repente, ó o delírio.
E o delírio é tão poderoso, Aline de Assis, que o que acontece? Que a pessoa diz bem assim, olha, você quer ver? Ela não gosta de mim e ela vai dar risada. De repente a pessoa dá risada. Mas nem é daquela pessoa, mas a pessoa criou um delírio mental na mente que ela pensa que é dela. Pegou agora ou não? Quem tá aí? Fala assim, Brito, eu peguei. Diz alguma coisa aí. Quem tá aí? Fala alguma coisa. Adenildo, você tá aí? Fala, tô aqui, ó, peguei. Então essa é a ideia de delírio. E o tanto de gente que tem delírio, nossa. Porque fulano tem inveja de mim. Porque fulano não gosta de mim. E ninguém pra pessoa tá bom. Isso aí é delírio. Deus quer te curar disso, hein, amigão? Deus quer te curar disso, irmã. Deus quer nos curar desses delírios. Pegou a visão? Vamos lá. Passa 10.000 pensamentos na mente humana, na sua cabeça por dia. Poderoso, hein? 10.000 pensamentos passam na sua cabeça por dia. E o pensamento, existe pensamento que tem o poder de destruir ou construir. É claro que não é todo o pensamento que a gente deve falar que vai criar aquela imagem, não, mas eu estou falando de pensamentos que têm um poder, de pensamentos que têm a capacidade de gerenciar coisas na nossa vida. Vamos lá. Se passa 10.000 pensamentos na nossa cabeça por dia, você lembra de todos? Não. Entendeu? Mas existe algo que a gente chama de fazer higiene mental. Eu lembro que meu irmão, pastor Isaac Brito, ele sempre fala, Brito, você tem que carregar 2 sacos. Um normal e um furado. Tudo que é bom você joga no normal. E o que não presta você joga no furado. Entendeu agora? Joga no furado, joga no esgoto. Sabe que esse negócio de esgoto é tão poderoso? Porque assim, quem tá aí? Todo mundo na sua casa, você tem uma lixeira, você tem um esgoto. No esgoto você joga tudo que não presta. Aí esses dias eu tava falando para uma pessoa, eu falei bem assim, né? Você sabia também que Deus tem um esgoto? Que Deus tem uma descarga? Ele falou, e qual que é a descarga? Qual que é o esgoto de Deus? Eu falei, o inferno. Falei que o esgoto de Deus era o inferno. A pessoa falou, por quê? Eu falei, porque tudo que não presta, Deus joga lá. Então tudo que não presta, você não manda pro esgoto? Então é isso daí. Então vamos lá, ó. Trabalhar esses pensamentos. Para com isso. Pare com essas coisas. Você não tá vendo que esses pensamentos seus tá destruindo a sua vida? Olha a visão que você tem a respeito de tudo e de todos, cara. Ninguém consegue ficar perto de você, ninguém te suporta. Ninguém te suporta. O que é pensamento? Uma imagem criada na mente, com poder de te construir ou de te destruir. E vamos lá, agora eu vou entrar aqui que eu preciso já. Vou ter que ir numa reunião já. Eu tenho aqui mais alguns minutos. Eu ia falar mais algumas coisas, mas depois eu dou mais alguns códigos. Mas vamos lá. Quando eu falo sobre pensamento e sobre o demôniozinho de estimação, esse bichinho, isso pode ser um trauma, isso pode ser um conceito, isso pode ser uma ideia, isso pode ser uma situação, uma maneira de ver as coisas. E para mim eu sempre falo que o maior demônio que existe não é os seres espirituais que a gente luta sempre. Se você observar numa aula anterior que eu estava dando sobre o plano eterno de Deus. E hoje eu estava falando sobre a saga de Lúcifer. Depois você entra lá no meu Facebook. Mas assim, o maior demônio que existe, pessoal, é o nosso bichinho de estimação. É aquele demônio que a gente cria. Esse é o pior demônio que existe. É aquele demônio que a gente cria. E a gente vai alimentando ele, alimentando. E esse demônio, cara, acaba com a gente. Por isso que eu falei que é desaprisionando os pensamentos, desaprisionador de mente. O tema dessa live. Porque a pessoa cria, alimenta aquele demônio. Muitas das vezes o demônio de estimação da pessoa é um demônio chamado conceito. Ou visão.
A minha maneira de ver tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. E a pessoa alimenta esse demôniozinho 20, 30, 40, 50, 70 anos, cara. Tudo tem que ser da sua forma, tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que ser... Não. A minha maneira de ver é assim. Você não tá vendo? Você vai morrer com essa maneira de ver. As coisas não andam na sua vida porque você tem essa maneira de ver. Isso é o pior demônio que existe, porque os outros demônios, sabe o que acontece? Se a gente tiver uma vida com Deus, no nome de Jesus sai. Mas esse demônio aí, esse bichinho de estimação, não, no nome de Jesus não sai não. Sai não. É um demônio que você alimenta, você não está vendo que está destruindo a sua vida? Existe um demônio chamado, e tem uma mensagem que eu prego na igreja, eu falo sobre o culto da ignorância, que o pior culto que existe é o culto da ignorância. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas por quê? Vamos lá. Porque tem gente que é ignorante. E tem gente que alimenta o demônio dele, o bichinho dele, é um demônio chamado ignorância. Ele é ignorante. Você conhece alguém que é assim? Ignorante trata todo mundo mal. Todo mundo mal. A pessoa é ignorante. É levado ao quadrado ainda. Entendeu agora? Então, o demôniozinho que a pessoa alimenta é esse demônio chamado ignorância. Vamos lá. Existe um outro demônio também, um outro bichinho de estimação que eu chamo, que as pessoas alimentam, chamado medo. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo de confiar nas pessoas, tem medo de se relacionar, tem medo de se entregar, tem medo de avançar. A pessoa tem medo de tudo. A pessoa tem medo de tudo. A pessoa tem medo de tudo. É um demôniozinho também, um bichinho de estimação que as pessoas alimentam, que esse aqui também é perigoso demais. Quem tá aí? Existe um outro demônio também, a gente já vai aprofundar nisso. Um bichinho de estimação, um demôniozinho que se alimenta, chamado trauma. A pessoa se alimenta, aquele demôniozinho chamado trauma. Então vamos lá. Você sabe qual que é o seu demônio de estimação. Eu sei qual que é o meu, que eu tenho que matar todo dia. Então como que funciona? Como, Eliseu, que eu venço esse demôniozinho de estimação, esse bichinho de estimação que eu tenho? Por exemplo, matando ele de fome. É que nem uma solitária, um verme. Você tem que matar ele de fome. Aí ele morre. Como que funciona? Se o seu demôniozinho de estimação, o bichinho seu, é o medo, como que você mata ele de fome? Não tendo medo. Então, mas me explica como que eu venço o medo. Você vence o medo enfrentando. O que a gente faz para vencer o medo? Enfrentar. Você quer ver uma passagem muito poderosa da Bíblia? E o que é o medo? O medo é uma ameaça real antivivência por causa da situação. Tem um texto da Bíblia que a Bíblia diz sobre a respeito, 1 Samuel capítulo 16, a Aline de Assis está aí, é boa de Bíblia, a Iraci também. 1 Samuel capítulo 16, Aline de Assis, acho que eu conheço esse nome de algum lugar. 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz, a Paraxá diz que chegou Davi e viu Golias desafiando o povo de Deus. E nesse desafio que Golias fazia, todo mundo estava com medo. A ponto de até Saul ficar com medo. E você já observou que uma pessoa medrosa, que alimenta esse demôniozinho de estimação chamado medo, ela consegue contagiar toda a massa? Prejudica tudo a corporação em volta. Prejudica tudo. Eu gosto muito do texto que diz bem assim, olha, que Davi chega a ter Saul e Davi diz bem assim, olha, não desfaleça mais o coração de ninguém por causa desse incircunciso, porque eu vou lutar. Saul fala, não tem como não, ele é grande, mas porque estava com medo. Por que ninguém do exército lutou? Porque estava com medo. E o que o medo faz? Aqui a gente vai vendo algumas coisas. O medo, presta atenção, o medo, ele dá aquela dor na barriga, o medo embrulha o seu estômago, dá vontade de vomitar. O medo começa a trazer tremedeiras. O medo faz as pernas bater palma uma na outra, né? O medo te paralisa. O medo não faz você sair do lugar. E como que eu venço o medo? Enfrentando. Porque ninguém lutou contra Golias, não conseguia sair do lugar. É simples, o medo.
O medo não deixa você pegar a espada. O medo, presta atenção, o medo. Então o medo te paralisa, o medo faz isso. Então tem muita gente que alimenta esse demôniozinho de estimação chamado medo. Cara, medo de tudo. Medo de ficar no escuro. Medo de ficar sozinho. Medo. Tantas pessoas que tinham síndrome do pânico que, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, depois que a gente faz algum tipo de conversa intensiva com a pessoa, deixou de lado. Que enfrentou tantas pessoas que tinham agorafobia. O que é agorafobia? Fobia por causa do momento. Nossa, deixa eu falar algo aqui muito poderoso. Tinha uma pessoa que ele não conseguia falar em público, tinha medo de estar no meio das pessoas. Aí teve um dia que eu joguei ele no fogo. Joguei no fogo, a hora que ele tava, eu falei, ou a gente mata ele ou a gente cura ele agora. Isso é psicologia reversa. Mas vamos trabalhar aos poucos aqui. Eu peguei ele e falei bem assim, olha, fulano vai falar hoje. Ele... É que eu falei que você consegue. E ele então e começou a falar, e de repente surtou, falou. E depois daquele dia, hoje ele fala que é uma beleza. Como que você vence até o medo da fala? Isso aqui é tão bíblico, já eu volto em Davi, que é muito poderoso, que observa o que Moshe Avino, Moisés, diz para Deus, Êxodo capítulo 4. Eu sou homem pesado em palavras, sou gago. Olha o medo dele de ir até Faraó. Manda Arão. O medo sempre você faz outras pessoas ir. E o medo, por causa desse pensamento criado na mente, te faz perder cada oportunidade. Cada oportunidade. E se não tiver alguém que Deus usa para estar do seu lado, para te destravar isso, você está perdendo. Tanta gente que está me ouvindo aqui nesta manhã, tá amanhã ainda, né? Que perdeu grandes oportunidades por causa do medo. Então cura isso aí, fião. Como que eu venço o medo? O medo você vence enfrentando. Para de alimentar esse demôniozinho de estimação. Pastor, então eu vou sair agora, vou sair desafiando todo mundo. Hein? Não, ei, presta atenção. Tô falando naquele medo prejudicial, naquele medo que te prejudica. Não aquele medo que a gente usa como mecanismo de defesa. A gente nem pode chamar de medo isso, mas a gente pode chamar de prudência. Então, mas eu tô falando desse medo excessivo que te faz perder grandes oportunidades. Uma outra coisa também é opinião. Tem gente que alimenta um demôniozinho de estimação. Opinião. Cara, a pessoa fala demais. Fala demais. Fala o tempo todo. E cada vez mais eu entendo o porquê que Deus fez o homem no sexto dia. Quem quer saber por que Deus fez o homem no sexto dia? Quem tá aí diz assim, eu quero. Escreve alguma coisa aí e fala, eu quero. Muita visualização para pouco comentário. Só algumas pessoas fazem algumas perguntas privadas. Parece que o povo tem medo. Escreve aí, eu quero. Olha que alguém escreveu, eu quero, aí eu continuo. Vamos lá. Quando alguém escrever eu quero, eu continuo. Gilcilene Souza, Deus abençoe sua vida. Adenildo, Oi, tá me ouvindo bem? tô. Só que a ligação tá ruim aqui. Tô aqui Tá no ruim quarto. aí? Tá bom então. Tá bom então. Vai ouvindo, a gente se fala mais. Tchau. Amém. Falou. Vamos lá então, gente. Eu quero, ó, apareceu eu quero. Então vamos lá. Agora então a gente continua. Oi, Paula. Deus abençoe sua vida, nutricionista Paula.
Essa também é uma benção, essa é top. Vamos lá. O medo tem um pequeno aspecto positivo, quando é no sentido de cuidado, sim, mecanismo de defesa. É isso daí, Iraci. Tá entrando nisso aí. Vamos lá. Qual que é o demôniozinho de estimação de algumas pessoas? É aquele demôniozinho que eu falei sobre opinião, que eu já ia falar. E o porquê que Deus criou o homem no sexto dia. Gente, é uma máxima que cada vez mais eu falo, nossa, Deus é perfeito demais. Por que que Deus criou o homem no sexto dia? Sabe para quê? Para o homem não dar palpite. Você já observou que Deus só criou o homem depois que todas as coisas já tinham sido criadas? Os animais, os astros, tudo. A vegetação. Deus só criou o homem depois que todas as coisas já tinham sido criadas, Paula. Sabe por que, Iraci? Para o homem não dar o palpite. Já pensou se Deus tivesse criado o homem no terceiro dia? Porque no quarto dia Deus criou o sol. O que ia acontecer? O homem ia olhar para Deus e ia falar bem assim, Deus, esse sol tá quente demais. Deus, eu não tô gostando desse sol não. Deus coloca o sol não a 150 milhões de quilômetros da Terra. Coloca mais perto, coloca mais longe, ia dar muito palpite. Então Deus vai falar assim, olha, eu já sei para que eu vou criar o homem no sexto dia. Para ele não dar palpite, para ele calar a boca. Então vai cuidar da sua vida. Então pegou essa visão? Deus já criou o homem no sexto dia para isso. Algumas pessoas precisam muito entender isso. Então o que acontece? Alguns demônios de estimação das pessoas é a boca, é a língua dela fica fala. Ela fala, a hora que eu vi eu já falei. Comigo é assim mesmo, eu falo mesmo, cara. Isso é um pensamento, uma imagem criada na mente que você criou. E você pensa tanto nisso que está te destruindo. Isso é um demônio de estimação, um bichinho de estimação perigoso demais. A língua, das 7 portas de entrada, das 6 portas de entrada que existe, eu só falo 5, a 6 eu nunca falo. Mas vamos lá. Então, por exemplo, a pessoa vai, tem que falar, é a minha opinião. Você não tá vendo, tá acabando com você? Você fala demais, Adenildo. Vamos curar isso, como? Decisão. É matando esse demôniozinho de estimação, esse demônio de estimação. Mata ele. Tem um monte de gente que perde um monte de oportunidade porque fala muito. Fala muito. Você não consegue ficar quieto. Ei, fica quieto. Cala a boca. Fica quieto. Para. E aí? Você vai matar esse demôniozinho chamado falar demais, conversar demais. Você vai matar ele de fome. Então hoje, essa manhã, Deus está te trazendo aqui para botar esse terror em você e falar, vamos matar esse demôniozinho aí de fome. Vou matar esse demônio aí de fome. Existe um demônio também de estimação que algumas pessoas criam. E esse demônio de estimação que algumas pessoas criam, Carlúcio, é um demônio chamado trauma. Eu sei que não é fácil. Falo para você que sofreu abusos, tanto psicológico, quanto também abuso no sentido físico, abuso emocional, sentimental. Estou falando para você. Mas o que acontece? Esse demônio de estimação seu, chamado trauma, você alimenta. Você não está vendo que a sua vida não vai porque você alimenta isso? Você não está vendo que a sua vida não anda porque você alimenta esse demônio de estimação chamado trauma? Você alimenta, você não viu que está tudo paralisado? Você é uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa que fica chorando o tempo todo. É esse demôniozinho de estimação chamado trauma. Entendeu? Pegou a visão? É esse demôniozinho de estimação chamado trauma. Que a pessoa alimenta. E aí, Márcio? Por exemplo, assim, estamos falando sobre isso, sobre algumas coisas que as pessoas alimentam. Os demônios de estimação de algumas pessoas é o medo. Tem medo de tudo. E como que se vence o medo enfrentando? Os demônios de estimação de algumas outras pessoas é o quê? É a boca, é a língua, fala demais. Os demônios de estimação de algumas pessoas é o delírio, é a alucinação, é a ilusão, coisa que a gente falou. Mas eu estou falando agora de um demônio de estimação chamado trauma. E aqui eu vou com cautela, eu falo com você que sofreu abusos físicos, psicológicos.
E tá aí o tempo todo, tá aí o tempo todo. E você cultua, você alimenta disso diariamente. Dia e noite, isso tem sido a sua bebida, isso tem sido a sua comida. Você não tá vendo que você tá se definhando aos poucos? Tá definhando aos poucos. Sua vida não anda por causa disso. Por causa desse demônio que você alimenta chamado trauma. Mas, Brito, eu fui abusado. Brito, você não sabe o que aconteceu. Tá, eu não sei. Ou eu sei que eu sei até mais do que você pensa que eu sei. Eu sei disso. Mas o que acontece? Receba cura agora para sua mente, uma saúde mental. Eis que as coisas velhas se passaram, que nem diz a Bíblia, e tudo se fez novo. Você nunca vai conseguir viver o presente e ter futuro se você ficar velando o passado. Para de alimentar esse demônio chamado trauma. Presta atenção. Esse demônio chamado trauma, eu sei que aconteceu com você e foi difícil, mas está te matando. Porque a outra pessoa, primeiro ele vai pagar com Deus e vai para o inferno. Mas escute isso aqui, isso está te matando porque a sua vida paralisou, tem uma paralisia existencial mental aí. A ponto de nenhuma área da sua vida aí. E você, presta atenção, você não é obrigado. Você não é obrigada a ficar com a vida estagnada, estacionada, aprisionada por causa desse demôniozinho de estimação chamado trauma. Você não pode mudar o que passou. Mas tem como você mudar a partir de hoje o que será. Você não tem como fazer nada, mas tem como você reverter as cinzas da sua vida em beleza. Reverte as cinzas da sua vida em beleza. Mas para de cultuar, de alimentar esse demôniozinho de estimação chamado trauma, gente. Olha, pare, mate ele de fome. Ei, vamos matar esse demôniozinho de fome nesta manhã. Vamos matar. Você não vai alimentar. Ei, presta atenção. Calma. Olha, eu falo com você mesmo, fala assim, a partir de hoje. Eu não aceito mais ser escravo disso aqui. Eu não aceito. Eu vou matar esse meu demônio de estimação chamado trauma de fome. Mas eu não aceito mais isso aqui. Não aceita. Então mate esse demôniozinho de estimação aí chamado trauma. Vou matar. Tem um horizonte grande para você. É algo extraordinário para você, mas você fica cultuando, se alimentando isso daí. Mate isso de fome. Então escreve aí, eu vou matar. Escreve aí, quem tá aí? Escreve aí, eu vou matar a Verônica. Giovana, acabou de entrar. Vai, coloca, escreve aí, eu vou matar o meu demôniozinho de estimação, o meu bichinho de estimação. Eu não sei se é um medo, se é uma angústia, se é um trauma, se é um pensamento, se é um conceito, se é uma ideia. Eu vou matar de fome. Porque senão ele vai matar, ele vai acabar com você, ele que vai te matar. Se você não matar ele de fome. A Bíblia chama isso de velha natureza. Pegou, boy? A Bíblia chama isso de velha natureza. Então mate ela. Então mate esse bichinho aí de estimação, de fome. Eu tô falando pra você, tem uma pessoa que falou bem assim, olha, tá aqui, tá me assistindo. Se for você, você escreve aqui, eu, que diz bem assim, olha, eu quero um sinal de Deus. Eu quero que Deus fale comigo. Para com isso. Você quer o sinal de Deus? Jesus diz bem assim, olha, o sinal já foi dado. Então o sinal de Deus está aqui, esta manhã. E qual que é o sinal de Deus? O sinal de Deus não sou eu. O sinal de Deus é você. Pega essa visão. Qual é o sinal de Deus para mim mesmo? O sinal de Deus para você mesmo é você. Entendeu? Você é o sinal de Deus. Está na hora de você ser uma carta viva. Que nem a Bíblia diz. Você é o sinal de Deus. E como sinal de Deus, o que você vai fazer? Ei, menino! Ei, menino, vou matar esse demôniozinho de estimação. Ei, menina, tá na hora de crescer. Cresce. Para com isso. Cresce. Tá na hora de crescer. Cresce. Você sabe por que você tem que crescer? Porque o Brasil precisa de você. Pessoas precisam de você. O mundo precisa de você. Mas você fica alimentando esse demôniozinho de estimação.
Isso está sendo prejudicial a dezenas e centenas de pessoas que precisam de você. Então mate esse demôniozinho de estimação aí. Mate ele de fome. Tá na hora de deixar isso aí. Tá na hora de deixar essas coisas aí. Tá na hora de deixar esses pensamentos, essas ideias. Que é um pensamento, o que é um pensamento? Uma imagem criada na mente, com o poder de te destruir ou de construir a sua vida. Tá aí? Então hoje foi a nossa conversa intensiva nesta manhã de sexta-feira. Quem quiser, semana que vem, bom dia, Vê. Tudo bem, nega? Semana que vem a gente tem mais uma conversa intensiva. Eu vou falar sobre ligamento e desligamento de alma. Você precisa se desligar de algumas coisas e de algumas pessoas que estão atrapalhando você. Então, bom, semana que vem eu vou falar sobre isso. Aí vocês também que quiser sugerir temas, fazer perguntas, estamos aí. Eu tenho mais 5 minutos. Tem alguém que tem alguma pergunta a fazer? Se você tiver alguma pergunta, manda aí que a gente responde. Alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Quem tá aí? Se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode fazer. Se você tem algum bloqueio, alguma coisa, fale aí que a gente vai desbloquear você no nome de Jesus aí. Cadê você? Vamos lá. Você que tem alguma pergunta. Algum medo? Tá com medo até de te perguntar, então não pegou a visão. Vamos lá. Quem tem alguma pergunta? Eu tenho 5 minutos pra gente interagir aqui antes de eu ir pra uma reunião. Quem tá aí? Iraci, tem alguma pergunta aí, Iraci? Ela interage bastante. Vê, tem alguma pergunta, Verônica? Denildo, André, Luiz Cândido. Gilcilene, tem alguma pergunta? Algumas pessoas estão mandando perguntas aqui no privado, irmãos. Acredita nisso? Mas sai aí, vamos interagir aí. Eu quero descobrir a minha identidade. Vamos lá. Eu acho que eu tenho alguns vídeos, tá lá no meu canal no YouTube, sobre identidade. Mas a melhor maneira de você descobrir a sua identidade, a melhor forma é... Tô preso com 2 mulheres. Espera aí que eu já te respondo. A melhor maneira de você descobrir a sua identidade é você descobrir aquilo que Deus falou ao seu respeito. Então pegou? Anota aí. A melhor maneira de eu descobrir a minha identidade é saber aquilo que Deus falou ao meu respeito, saber aquilo que Deus pensa de mim. Tá bom? Vamos lá. Adenildo. Tô preso com 2 mulheres. Me querendo. Rapaz, você tá demais, hein? Tô com medo de falar não. O que eu faço? Você tá preso com 2 mulheres te querendo? Tô com medo de falar não. Você tá com medo, você tem um trauma. Provavelmente, sabe o que aconteceu? Você foi deixado ou abandonado por alguma e você tá com medo de se entregar a uma das 2. Mas a partir do momento que você tem 2, você não tem nenhuma. Por que você não tem nenhuma? Porque você está presa à mulher ainda do passado mentalmente. E pode falar aí, admite aí pra todo mundo falar, é verdade mesmo, eu tive uma mulher no passado e eu fui abandonado. Acertei ou não? Isso é um trauma que você tem, um bloqueio. Pra você ter necessidade, porque aí surge aquele conceito, aquela ideia. Quem tem um não tem nada, quem tem 2 tem um. Então você quer ficar com 2 pra pelo menos ter uma. Entendeu agora? Foi ou não foi? Já saiu de um casamento ou não já saiu, Adenildo? Escreve aí pro povo.
Já saiu ou não de um casamento? Sim ou não? Escreve aí, você falou que não tem medo de falar. Então escreve aí, você já saiu de um casamento ou não? Já foi deixado por alguém ou não? Isso aí, essa pergunta que você faz, esse conceito, essa situação que você está vivendo é de alguém que foi abandonado por alguém. Sim ou não? Escreve aí, Adenildo. Tá dando risada, né? Já ou não? Sim ou não? Só pro povo pegar aí. Verdade, tá aí. Falando pra você. Então isso aí é pensamento que quem sofreu um trauma, tem um bloqueio de alguma situação que aconteceu. Tá aí, pessoal. Valeu. Deus abençoe a todos. Fui.